Aqui na página 1, no final da quinta linha você fala: as dificuldades encontradas pelas crianças ao mencionarem as experiências paravisuais para os pais ou responsáveis. Como é que você poderia dizer para os pais que, por exemplo, a criança está falando alguma coisa, está tendo aquele negócio de amigo invisível, até que ponto ela pode ver se é para a percepção da criança, ou se a criança precisa de terapia, ou se a criança está querendo atenção? Como é que começa a distinguir isso, assim? Com conversa, João Paulo. O que eu vejo hoje dos pais é que não tem diálogo. Então, uma das maiores dificuldades que a gente encontra dentro da psicologia clínica, que a gente vê com crianças e adolescentes, é que as famílias estão se distanciando, né? O elo familiar, né? Então, os pais, né, em si, com a criança, têm pouco diálogo, trabalham muito, então qualquer forma de relato dela, não estou falando aqui nem de parapsiquismo em si, né? Mas processos emocionais da criança, eles são abafados, muitas vezes são ignorados. E então eu coloquei aqui, claro, voltando, né, para o verbete, a questão parapsíquica ainda é um pouco pior, porque a maioria, se a gente for olhar dentro da nossa sociedade, né, do mundão que a gente está aí, né, hoje, a maioria são assim ignorantes quanto à questão da cultura parapsíquica, quanto à educação parapsíquica. E algumas pessoas, né, muitos, na verdade, né, levam mais a questão do parapsiquismo por um viés mais religioso, místico, ou até mesmo do medo, né? Então tudo isso vai contaminando a criança. O que a gente pode esclarecer, né, quanto ao parapsiquismo? Primeira coisa, desmistificar na questão, se o pai tiver abertura para isso, esse que é o mais difícil, é criar a abertura dos pais para com a temática parapsíquica. Tendo pelo menos o início de uma porta entreaberta, a gente já consegue entrar, né? E aí ela consegue esclarecer a criança. Mas eu vejo assim que tem que ter, a gente tem que falar mais. Nós aqui dentro, eu falo assim, a Conscienciologia como um todo, ela oportuniza muito a questão dos pais, a pelo menos verificarem que existe alguma coisa diferente, né? Que tem o parapsiquismo, que tem outros conceitos, e se ela ficar aberta, ela consegue passar para a criança. E com esse diálogo, ela consegue diagnosticar. Os pais, eles conseguem verificar se aquilo tem um precedente que é mais parapsíquico, ou algo que eles ainda não sabem, né, o que é nesse sentido, ou se é mais emocional. Isso é bem perceptível na conversa da criança, né? O Everaldo está lembrando aqui, né, hoje no CAEC a gente tem uma dinâmica, que agora mudou o nome, que é a dinâmica dos jovens intermissivistas, porque eles cresceram, vou para jovens. A gente já vai crescendo, a gente vai mudando o nome, vai atualizando. Então, muitas desses jovens a dinâmica faz 6 anos a existência delas. Então, tem crianças que estão há 6 anos com a gente, né? Já estão lá, né, adolescentes, né? Então, na verdade, a gente tem 2 grupos. Que é a turma 1, que é de 4 anos até 6 anos, que a gente está, nesse momento, né, que tem crianças de a 9 anos, e daí tem um grupo 2, que é em outro horário diferente, que é dos jovens, que daí a gente pega de 14 a 22 anos, estão com a gente. Nós temos um grupo de 20 pessoas, então a gente está trabalhando, e a gente trabalha com essas crianças de 4 a 9 anos, trabalha-se os pais. E é interessante frisar que essas crianças, muitas não são da Conscienciologia, não são dos voluntários daqui. Muitas vezes eles vieram indicados pela SUSEM. Então, a criança demonstrou alguma coisa, viu alma na casa, que eles falam, né? E eles estão procurando aqui o CAEC, e a gente consegue orientar e encaminhar os pais e essas crianças. São casos uma maneira, né, de esclarecer. É uma minoria, né, que teve mais essa oportunidade, e os pais tiveram a cabeça mais aberta e conseguiram ver essa opção. Agora eu fico pensando, né, às vezes, porque a criança ela não consegue fazer aquele ambiente para dizer, não, vou falar para minha mãe agora que eu estou vendo a Consciex. Ela fala, é espontânea, ela vai falar na hora. E muitas vezes os próprios medos dos pais, né, com relação àquilo, aí vai gerar às vezes um trancamento do parapsiquismo da criança, tudo isso. Aí eu fico pensando as pessoas que assistem a tertúlia e tal, como agentes de esclarecedores disso, né? Quando elas vêm numa família para talvez ajudar, porque os pais vão ser os principais agentes de abertura ou não daquele parapsiquismo, desinibição parapsíquica da criança ou não, né?
Aí eu fico pensando nesse ponto, assim, né? Eu vejo assim que tem muito para crescer dentro dessa área, dentro dessa área, tanto da conscienciologia, né, dessa educação parapsíquica para crianças, né? Tem Evolusim, que a gente sabe, né, uma IC que trabalha diretamente com isso, também está fazendo um trabalho sensacional de oficinas, eles fazem oficinas para a sociedade, né, colégios e assim por diante. Então, pouco a pouco a gente vai aumentando, né, assim, esse esclarecimento para a população de uma forma geral. Né?